Deus abençoe os nossos técnicos de som, viu? Glória a Deus. Quem gosta de ganhar presente aqui? Todo mundo, né? Eu nunca conheci uma pessoa que não gosta de ganhar presente. Eu conheci, olha que estranho, uma menina que não gosta de comer pizza e não gosta de tomar sorvete. Eu falei, você é alienígena. Tem alguém aqui que não gosta nem de pizza e nem de sorvete, meu? Ela nem ficou na igreja, que a gente gosta tanto de pizza aqui na nossa igreja, que tudo era motivo para comer pizza, ou tudo era motivo para tomar sorvete. Então, não é por isso que ela... Mas assim, enfim. O interessante é que eu não conheço ninguém que não goste de ganhar presente, porque é gostoso ganhar presente, não é? Tá, mas todo mundo aqui, eu creio, tem na família aquela pessoa que dá aqueles presentes sem noção, não tem? Aquele presente nada a ver. Eu sei que... Tinha, não tem mais? Ah, tia. As tias são tia-avó, então é perita, né? Tia-avó, ou aquela já senhorinha, né? É perita. É assim, hoje com a situação econômica, a gente tem feito amigos secretos para ficar mais barato no esquema dos presentes, né? E às vezes tem aquela tia assim que a gente fala, tomara que ela não me tire, tomara que ela não me tire, tomara que ela não me tire. Porque se ela tirar, olha, já sabe, tu vai ganhar um presente nada a ver que tu não vai usar, vai botar... Então assim, todos nós temos esse tipo de gente na família e ganhamos presente. Uma vez minha sogra me deu uma camiseta, era tão grudada, não sei se vocês lembram do Orlandinho, da novela favorita, era a camiseta pique Orlandinho, eu nunca usei, não consegui usar, nem para dormir dava. Às vezes a gente ganha esses presentes nada a ver, né? Mas quem gosta de dar presente? Todo mundo gosta também? E por que você dá presente? Pense nisso. Por que nós damos presente? Porque é legal para agradar as pessoas, que a gente gosta, faz bem. A verdade é que todo presente tem uma intenção. Né? Pode ser boa, não, ninguém dá presente à toa. Você chega assim, pega o presente para alguém e você dá não, à toa, por nada. Não é assim normalmente. Você tem uma intenção em dar aquele presente para a pessoa. Então, o interessante é que às vezes o interesse é ruim. Né? Tem aquela pessoa que dá um presente para alguém porque ela tem um segundo interesse ali. Eu vou dar um presente para esse cliente porque eu sei que se eu der um presente, ano que vem ele vai fazer um pedido maior. Eu vou dar um presente assim para fazer aquele agrado, mas tem um interesse que não é tão legal. Rola esse tipo de presente, não rola? Então, existe também aquele presente daquele garotão que está louco para conquistar aquela mina, e ele sonha com ela, ele pensa, não, vou comprar um perfume na 25 de março, vou chegar, original, claro, e vou agradar e ela vai ficar super feliz e vou conquistar a garota. Não tem esses também, que dão esses tipos de presente? E tem aquele tipo de presente, aquela intenção, simplesmente que a gente gosta da pessoa. A gente ama a pessoa, quer ver bem, quer fazê-la feliz e a gente vai lá e dá aquele presente. Agora, todo presente que a gente dá tem uma finalidade, não tem? Eu lembro de um camarada que trabalhou com a gente quando eu era professor numa escola de inglês. Ele era da Nova Zelândia. E ele tinha um probleminha nas suas glândulas sudoríparas. Quem sabe o que é glândula sudorípara aqui? É essa aqui debaixo do braço. E o cara fedia um CC danado, que quando você não conseguia entrar na sala de aula que ele estava dando aula, ficava com dó dos alunos dele. Os alunos dele saíam assim. E a gente entrava assim também depois dele. E aconteceu que a galera, os professores decidiram se unir e comprar um kit de desodorante, perfume para ele e dar de presente. Porque aquele presente tinha o quê? Uma intenção, tinha uma finalidade. A finalidade é deixar o nosso colega de trabalho cheiroso. Né? Então o presente tem uma utilidade. Agora eu queria que você parasse e pensasse. Por que Deus nos deu Jesus? Nós falamos aqui que nós damos presente porque nós temos um interesse. Qual foi o interesse de Deus em nos dar Jesus?
Nós vimos aqui que todo presente tem uma finalidade. Qual foi a finalidade de Deus nos dar Jesus? Nós estamos aproximando o Natal. Essa é uma bela época do ano para fazermos esse tipo de reflexão. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Por que Deus nos deu Jesus? Nós vemos a resposta no versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por quê? Qual foi a intenção de Deus de nos dar Jesus? Amor. Porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque você é especial. Você foi feito à imagem e semelhança dEle. Ele decidiu te dar o maior presente da humanidade. Maior presente. Jesus é o maior presente que a humanidade já recebeu. E nós somos humanos, esse presente é meu, esse presente é seu. Então, Deus nos deu Jesus, porque Ele nos amou. E qual é a finalidade? Para que ninguém pereça. Para que eu não pereça. Para que eu tenha vida eterna. Amém? E eu acho interessante porque esse presente veio de uma forma tão bela, veio de uma forma tão milagrosa, que Deus enviou o seu Filho lá do céu, um ser espiritual que estava desde presente na criação da terra, como uma criança na barriga de uma mãe. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo e carregou Jesus no seu ventre até o dia do seu nascimento. Haviam mais ou menos 300 profecias acerca de Jesus, falada por diferentes profetas em diferentes épocas. E Jesus nasceu exatamente como eles profetizaram. E eu quero falar um pouquinho de uma dessas profecias que foi escrita há 700 e poucos anos antes da vinda de Jesus, que está lá em Isaías 2. Coloca lá para nós, por favor. Isaías 9. Nós até cantamos a música. Isaías 9, versículo 2, diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que vivem na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, e aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti. Olha o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau, 740 anos, para ser preciso, antes do nascimento de Jesus, isso foi declarado. E Jesus veio. O nascimento de Jesus foi um nascimento fantástico. Nunca houve na história da humanidade um nascimento igual. É muito interessante que a gente vê aqui que quando Jesus nasceu, haviam alguns pastores que estavam pastoreando algumas ovelhas na mesma região que Jesus nasceu. A família de Jesus teve que sair de Nazaré, onde eles moravam, e fizeram uma peregrinação até a cidade de Belém, porque lá o rei tinha declarado que devia ser feito o censo, contagem dos povos, você tinha que voltar à sua cidade natal. José era de Belém, voltou para lá. E lá Jesus nasceu. Estava tudo muito cheio. As pousadas, os hotéis lotados, não tinham espaço para Jesus nascer. Jesus chegava lá, Maria chegava lá grávida, com José grávido. Tem lugar na pousada? Não, não tem, está lotada. Não tem, está lotada. E eles acabaram indo para uma manjedoura, como foi profetizado, e ali nasceu o menino Jesus. Sendo que tinha uns pastores naquela região, e de uma forma assombrosa, uns anjos apareceram para esses cabras. Então imagina você no meio da noite lá, cuidando das suas ovelhas, de repente vem um clarão e pum, o anjo aparece. Olha o que acontece lá em Mateus 2. Desculpa, Lucas 2. Lucas 2, versículo 8, diz assim:
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, no versículo 13, o céu se abriu e uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Uau! Nunca aconteceu isso no nascimento de nenhum filho de amigo meu. Normalmente, a gente, quando algum filho de amigo nosso nasce, o máximo que a gente vê é um post no Facebook, uma foto no Instagram, um WhatsApp, sou papai, sou mamãe, nasceu, quantos quilos, a gente, normalmente, é esse o anúncio. Mas Jesus foi diferente, Jesus veio anjos anunciar seu nascimento. Come on! Não aconteceu isso no nascimento de Maomé, no nascimento de Buda, no nascimento de Allan Kardec, no nascimento de Dalai Lama, um homem tão venerado, ele é tão pacífico. Tem uns posts aí que Jesus não tinha religião, não sei o que lá, não tinha religião. É amor, é amor, é amor. Yeah. Eu nunca vi nascimento de ninguém, o céu se abrir e anjos cantarem, amém? Houve um Natal, tem algum Natal na sua vida que te marcou, que você não esquece, seja pelo que for? Com certeza, né? Eu tenho alguns natais que eu me lembro assim, que me marcaram. Um que eu comi muito, passei tão mal, que eu tive que dar a volta no quarteirão para conseguir dormir. Esse não foi muito bom. Chuchu ali compartilha comigo também do mesmo sentimento. Uhum. Mas teve um Natal na casa dos meus avós que eu fiquei super eufórico quando eu vi o tamanho do meu presente. Meu avô, ele me deu ele pegou uma caixa assim, embrulhou de presente, uma caixa que era maior do que eu na época, era desse tamanho, eu era mais ou menos assim. E a caixa assim. Quando eu olhei a caixa, eu pirei. Porque criança se empolga com o tamanho das coisas, né? Então eu olhei aquilo e falei, nossa, meu, que presente. Corri. Abria o presente, tinha outra caixa dentro. Aí eu falei, Bom, continuei empolgado, vamos ver, né? Deve ser algo especial. Aí eu abri a caixa, tinha outra menor dentro. Aí eu já virei pro meu avô, isso aqui tá esquisito. Você tá de brincation with me, cara? Aí eu abri mais uma, tinha outra dentro. Aí eu sei que chegou na quinta caixa, que chegou numa caixa de sapato, assim. O presente não é tão grande como eu pensei, né? Ainda tem esperança, um boneco do Rambo cabe aqui, um G.I. Joe cabe aqui, talvez um negocinho de Playmobil, de Lego, cabe aqui, né? E eu fui pensando nessas coisas, show. Aí, quando eu abro a caixa de sapato, depois de ter aberto umas 6 caixas, sei lá quantas, vem uma banana. Tinha uma banana lá dentro. A minha alegria, a animação de descobrir o que tinha, se tornou em choro, desespero, ódio. Que brincadeira de mau gosto. Isso não se faz com uma criança. Mas o interessante é que no meu desespero, no meu choro, a minha tia chegou, não, esse é o seu presente. Aí eu abri, tinha aquele caminhão com aquela caçamba, era um caminhão grande, com aqueles rodão grande. Aí meu avô falou assim, a banana é só para você transportar no caminhão. Esse é seu presente. Aí eu falei, enxuguei a lágrima e fui correndo brincar com o meu presente de Natal. Esse Natal me marcou. E o que isso tem a ver com a minha pregação? Tino Marcos? Nada. Quem gosta de ver Fantástico à noite, né? O que isso tem a ver? Tadeu Schmidt,
Ai, ai, ai. Não é Tino Mar... Ah, não, é Tadeu Schmidt. É que os dois falam de futebol. Beleza, é o Tadeu Schmidt. Mas o que é interessante? Mas eu vou dizer que tem a ver com o que eu estou pregando hoje, sim. Porque Jesus, ele é um presente que você abre um pouco, você descobre alegria. Você vai abrindo um pouco mais, você descobre paz. Você abre mais um pouquinho, você descobre vida eterna. Você encontra salvação. Quando você abre mais uma caixa, você encontra ali libertação, você encontra cura, você encontra restauração. Então, quanto mais você vai abrir... E o pior, não acaba nunca. Ou melhor, não acaba nunca. Sempre tem novas surpresas, novas facetas acerca do maior e melhor presente que a humanidade já recebeu. Amém? E hoje eu quero focar em alguns desses presentes que acompanham o pacote Jesus, que acompanha o presentão Jesus. Eu quero falar um pouco de salvação, satisfação que a salvação gera em nós, falar um pouco de libertação e cura e restauração, amém? Rapidamente nós vamos passar por esses presentes aí. Salvação. É interessante na salvação porque todo homem precisa de um Salvador. A Bíblia fala, em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. Então, se você foi destituído, você não é merecedor da glória de Deus. E Jesus veio para te restituir a glória de Deus. Para tornar você apto a receber a glória de Deus. E através de Jesus isso é possível. Agora, uma coisa acontece com o pecado que é interessante. Não interessa o quantas obras boas você faz, você nunca vai conseguir quitar sua dívida do seu pecado. É uma coisa que não tem como quitar, é uma dívida impagável. E nós já nascemos com o pecado da nossa natureza. Ou você precisa ensinar a criança a fazer coisa errada? Ou ela já aprende sozinha? É na natureza humana, a gente já vai... Por isso que a gente tem que treinar a criança no caminho que ela deve andar, para que amanhã, quando ela crescer, ela não se desviará dela. É porque a gente precisa treinar, a gente precisa ensinar, a gente precisa ter esse cuidado. Porque se deixar o natural, deixa o natural. Não, a vida ensina. Você vai ver o monstrinho que você vai criar. Nós já somos propensos para fazer o mal. Então não tem... O pecado é uma coisa impagável. Mais que você se discipline, você não consegue superá-lo. Só através de Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser o de Jesus Cristo. Amém? Com isso eu quero contar uma história acerca da salvação que aconteceu com uma mulher, que a Bíblia chama ela de a mulher samaritana. Você vai encontrar essa história no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 4. Deixa a Bíblia aberta lá, nós não vamos ler tudo, eu vou resumidamente contar para vocês o que aconteceu. João 4. Então é interessante que Jesus precisava passar por aquela cidade de Samaria, e ali naquela cidade tinha uma mulher, a Bíblia chama ela de mulher samaritana, e o interessante é que aquela mulher foi num poço buscar água. Ela ia exatamente ao meio-dia, meio-dia e meio, naquela hora que o sol estava bem forte, porque ela sabia que nesse horário não iam ter outras pessoas pegando água. Eles costumavam ir cedinho ou no fim de tarde, porque o calor era mais suportável e era mais tranquilo para você fazer aquele exercício de puxar o baldinho e trazer a água do poço. Mas aquela mulher ia nesse horário porque ela não era uma mulher bem vista pela sociedade. Ela era uma mulher que as outras mulheres da cidade tinham medo de se relacionar. Vai que ela rouba meu marido.
Nós vamos já ver no instante, porque aquela mulher, ela vivia pulando de relacionamento em relacionamento, porque ela nunca estava satisfeita. Ela nunca se sentia completa, ela nunca se sentia 100%. Então ela precisava de uma coisa para deixar ela animada. Quando aquela animação se apagava, ela precisava de uma coisa nova. E ela encontrava isso e exercia isso em relacionamento. Conhece alguém assim? Às vezes não é relacionamento o seu problema, às vezes é dinheiro, mais e mais dinheiro, às vezes é uma droga, um vício, uma bebida, às vezes é festa, balada. Eu conhecia um cara que ele vivia de sexta para sexta. Ele só ficava feliz na sexta, porque estava o fim de semana e ele ia para a balada na sexta, no sábado e no domingo. O resto da semana ele ficava deprimido. Aí chegava a sexta, é hoje. Aí na segunda, deprimido. Isso não é vida. Então, essa mulher tinha uma vida dessa, ela vinha meio-dia, mas esse belo dia, ela achava que não ia ter ninguém, mas tinha alguém, e o nome dele era Jesus. Ele aguardava por ela, estrategicamente. Jesus é muito intencional, quando ele quer nos salvar. E ele chegou naquela mulher e começou a conversar com ela. Não era costume homem falar com mulher, não era costume, Jesus era judeu, falar com pessoas samaritanas, mas Jesus quebrou todas as barreiras porque ele era interessado no coração dela. Jesus começou a bater um papo com ela, pediu água para ela, papo vem, papo vai. Jesus falou assim para ela: se você soubesse quem está lhe pedindo água, você que pediria água para mim, porque a água que eu tenho é água que jorra para a vida eterna. A água que eu tenho é água que, se você beber dela, você nunca mais terá sede. Aquela mulher falou: nossa, como que eu faço para beber dessa água? Eu quero essa água. E aí Jesus virou para ela e disse assim: olha, vá, busque seu marido e venha beber dessa água. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse muito bem, você já teve 4 ou 5. E o que você tem hoje, né, não é seu. Já teve 5. E o homem com quem você vive hoje não é seu marido. A mulher: como que ele sabe disso? Jesus sabe de todas as coisas. E mesmo sabendo de todas as coisas, todos os nossos podres, tudo que a gente faz de errado, coisas que algumas pessoas nos rejeitam por fazermos, ele não rejeitou e não condenou essa mulher. Ele podia ter falado: você, promíscua, não consegue parar num casamento, que exemplo você dá para a sociedade, toda hora se divorciando, quem você pensa que é? Tome prumo, menina. Ele poderia ter falado assim, mas esse não é Jesus. Jesus é amoroso, Jesus é inclusivo. E Jesus trouxe aquela mulher, aquela mulher pôde experimentar o que é realmente alguém ter por ela um interesse genuíno. Um interesse em vê-la bem, um interesse em vê-la salva, um interesse. E ali aquela mulher disse que, a Bíblia fala que ela largou o cântaro dela e correu para a cidade. E ela começou a contar para todo mundo o encontro que ela teve com Jesus e as palavras que Jesus falou para ela. E aí interessante que ela disse para a população: venham ver esse homem, será que ele não é o Cristo? Aí no versículo 39, se você puder pular, Xande, para nós, está escrito assim, versículo 39 do capítulo 4 de João: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa mulher, de uma mulher rejeitada pela sociedade, ela se transformou na maior missionária da sociedade. E ela trouxe uma cidade inteira para perto de Jesus. Os caras imploraram para Jesus ficar lá. E todos creram. Nossa série esse mês é Gift and Call, presente e chamado. Jesus é o melhor presente que você pode receber, mas ele é um presente que acompanha um chamado.
O presente faz a diferença na tua vida e te impulsiona a ajudar a fazer a diferença na vida dos outros. É um presente e um chamado. E todo presente, você tem a escolha de recebê-lo ou não. Todo presente, você tem a escolha de usá-lo ou deixar guardado no guarda-roupa. E todo chamado, você tem a escolha de atendê-lo ou negligenciá-lo. Jesus é o presente que quer radicalizar a sua vida, amém? Amém? E ele tem um chamado que vai gerar tanta satisfação em você, que você nunca mais vai ser o mesmo. Segundo ponto da caixa que você abre, que eu queria falar nessa noite, nós vimos aqui que essa mulher teve satisfação, a água, que você nunca mais vai ter sede. Esse mundo é assim. O próprio Rolling Stones falou disso na sua música, né? I can't get no satisfaction. Tem um roqueiro aqui. But I try, I can't get no. Tem igreja que ia falar assim, tira o demônio do pastor. Mas nessa música é interessante porque ele retrata o que é a sociedade. Ele fala, eu não consigo encontrar satisfação, mas eu tentei. Tudo que você tenta na sua força, você acaba não conseguindo. Agora, quando essa mulher teve um encontro com Jesus, ela ficou satisfeita. Quando você tem um encontro com Jesus, você não precisa mais ficar procurando. Você encontra tudo o que você precisa, amém? Ele é o presente que tem tudo que você precisa. O outro ponto é a libertação e a cura, que tem uma história muito fantástica no livro de Marcos, capítulo 5. Então você vai voltar lá mais um pouquinho. Marcos. Capítulo 5 conta a história de um homem que ele é conhecido na Bíblia como o endemoniado gadareno. Eu diria o ex-endemoniado gadareno. Porque a cidade que ele nasceu chamava Gadara, e quem nasce em Gadara é gadareno. E ele era ex-endemoniado porque Jesus livrou ele de um monte de demônio. Existia uma legião de demônios que atormentava esse cara. Esse cara vivia no cemitério, ninguém conseguia controlar ele. Quando prendiam ele, ele quebrava as correntes, ele andava peladão. E o pior de tudo que esse cara fazia, ele se cortava com pedras. Ele se cortava. Ninguém em sua sanidade mental saudável iria se machucar, iria se cortar. Mas esse cara estava mal. Esse cara precisava de ajuda. Quando Jesus chegou naquela cidade, ele foi correndo no encontro de Jesus, se ajoelhou. Os demônios ficaram eufóricos ali. Jesus expulsou aqueles demônios para uma manada de porcos. Os porcos correram para um precipício, se jogaram e se afogaram. Agora, olha o que acontece na sequência. Olha lá para o versículo 14. 5:14. Então, os porcos já tinham se afogado, Jesus expulsou os demônios daquele homem, e os cidadãos daquela cidade, o povo daquela cidade, principalmente os que cuidavam dos porcos, fugiram. E conta aqui no versículo 14, eles contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, o povo, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Ontem, imagina a galera ali, ontem, esse cara estava atormentando todo mundo, esse cara estava correndo pelado, eu tive que pegar minha filha, tampar os olhos dela, sair correndo. Ontem, eu vi esse cara gritando que nem louco, ele estava se cortando com pedra. Agora, olha ele lá, assentado, quietinho, vestido em perfeito juízo. Versículo 16, os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Louco, não faz sentido, né? Jesus vai lá,
e cura o perturbador da cidade e o povo manda ele embora. Não vamos entrar no mérito do porquê Jesus foi expulso da cidade, mas o interessante é o que acontece no seguinte. No versículo 18 diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20, então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus tinha um propósito maior para ele. Hein? É fantástico a capacidade de Jesus tem de encontrar uma vida que se comparava a um Fusca todo arrebentado e transformar ele numa Ferrari. Esse cara foi de um endemoniado de legião de demônios para um evangelista. Assim, Jesus tem esse poder de libertação e de cura, amém? Imagine os traumas desse homem. Ele era rejeitado pela sociedade, provavelmente ele foi expulso de casa, porque os pais não aguentavam viver com ele. Então imagina como era a autoestima, como eram as emoções, como eram o que esse cara devia de ter sofrido. Mas Jesus naquele momento restaurou o corpo dele, a alma dele e o espírito dele. Que ele faz o serviço completo, amém? E ele pode também libertar todas as nossas amarras no corpo, tudo aquilo que nos prende na nossa carne, que nos mantém numa vida de pecado. Ele cura a nossa alma, que são as nossas emoções, nossos sentimentos, e ele transforma e restaura o nosso espírito para que a gente possa ter uma vida eterna perto dele, amém? Ele faz tudo isso de uma vez só. E esse homem se tornou um grande evangelista. Agora, alguns capítulos para frente, você lê que Jesus volta na cidade de Gadara. Mas quando Jesus volta, por causa do testemunho desse homem, a família inteira recebe Jesus com festa. Presente, chamado. Eu não sei, talvez você não se identifica com esse homem dessa forma. Pô, não tem uma legião de demônio em mim. Mas às vezes nós somos opressos por forças das trevas. Às vezes também coisas acontecem nas nossas vidas que geram traumas, que geram inseguranças, pensamentos destrutivos, e Jesus quer nos libertar, amém? E tem coisas práticas que você também pode fazer. Além de convidar Jesus, nós vamos fazer isso no final do culto. Se você ainda não fez, você vai ter oportunidade de fazer. Convidar Jesus para entrar no nosso coração, fazer essa radicalização em nós e nos libertar. Tem o batismo. Quando você se batiza, você se vai às águas, você se levanta uma nova criatura, você deixa para trás os seus traumas, suas vidas de passado, e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Fazer parte de uma igreja é extremamente importante. A gente vive numa sociedade que a gente quer viver para nós mesmos, mas quando a gente vive em comunidade, a gente aprende a viver para o próximo, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a se livrar, a gente perdoa as nossas ofensas, a gente aprende a lidar com pessoas, servir o próximo, amar o próximo na prática, e é extremamente importante, que é na igreja local você descobre seus dons, seus talentos, e você vive o seu potencial. Eu não conheço nenhum cristão vivendo o máximo do seu potencial longe da igreja. Não tem. Minha mãe sempre dizia, uma brasa longe do fogo se apaga. E se apaga mesmo. Então, outra coisa importante é estar num connect. Nossos grupos nos lares, o Gui falou aqui nos avisos, é extremamente importante. Se você está na igreja, é legal você também não esperar até domingo para você ter contato com a galera de Deus. Durante a semana, nos lares, em grupos menores. Aqui você não vai poder vir aqui na frente e compartilhar teu coração para a igreja toda. Nem é bom que você faça isso. Mas no Connect-se, que tem ali meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas, é um ambiente muito propício de amor e aceitação para você ali derramar seu coração, pedir ajuda, falar o que você está sentindo, falar o que você está pensando. Pessoas vão te acolher, chegar e começar a andar ombro a ombro com você, orando com você, para te ajudar você a se libertar, seja qual for o que está te oprimindo. Amém? Então Jesus liberta, Jesus cura.
O último ponto que eu queria falar aqui nessa noite, para a gente terminar, é que Jesus restaura. O nome Jesus, ele é conhecido como Cristo Redentor. Cristo não é sobrenome. Cristo significa o Messias, o ungido de Deus. E Redentor significa cura e restauração ao seu propósito original. Quando Deus te criou, diz lá no livro de Salmos, que Deus nos teceu no ventre de nossa mãe. Ele nos moldou no ventre de nossa mãe. E lá Ele colocou dons, lá Ele colocou talentos, lá dentro de nós, ainda sendo formado e gerado ali, Ele colocou coisas em nós para que a gente vivesse e alcançasse o nosso potencial nele. Mas a nossa vida de pecado, as nossas escolhas, nos desvia de viver o nosso propósito. E essa história eu quero ilustrar com um homem chamado Zaqueu, e nós vamos lá para Lucas agora, capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Deixa eu chamar meu brother Rafa. Lucas 19, 1, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu significa justo e puro. Você conhece a história, você vai estar pensando, olha o nome do cara, justo e puro. Mas qual era a profissão dele? Chefe dos publicanos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Olha que louco isso. Ele era considerado na cidade como traíra, porque quem dominava ali era o Império Romano, era César, e os impostos iam para César. E um judeu trabalhando para César, oprimindo o seu próprio povo, era traíra. Então a galera não gostava de Zaqueu. E Zaqueu não era só o cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. Então se tinha algum problema com algum cobrador, é culpa de Zaqueu. Se eu estou sendo extorquido demais, se eles estão abusivos demais, Zaqueu que é o chefe, ele que está dando essas ordens. Então a galera desprezava Zaqueu, ele era como se fosse um político da pior das espécies. Mas uma coisa interessante aconteceu com Zaqueu nesse dia. Ele estava bem longe do seu propósito. Deus teceu ele no ventre da mãe dele e colocou nele pureza e justiça. Mas ele estava sendo puro e justo até ele encontrar Jesus. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quantas pessoas estão caminhando perdidas como Zaqueu por aí? Deus teceu eles no ventre de sua mãe, colocou propósito, dons e talentos, um destino bom, mas por algum motivo, por uma vida de pecado, por escolhas erradas, ela está vivendo completamente longe do seu chamado. Basta um encontro com Jesus, basta uma reconexão com Ele. Zaqueu mudou completamente. E ele demonstrou frutos de arrependimento.
Porque se arrepender não é só dizer da boca para fora eu me arrependo, mas é as suas ações falar por si. Zaqueu decidiu uma diferença tremenda do jovem rico, né? O jovem rico era aquele cara todo bonzinho. Ele está no capítulo anterior, no 18. O jovem rico chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a salvação? Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Você pratica eles? Ele falou: sim. Você honra seu pai e sua mãe? Sim. Todos esses mandamentos eu tenho prestado atenção desde a minha juventude. Jesus disse: pois bem, mas lhe falta uma coisa. Vá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que naquele momento aquele homem ficou triste. O seu semblante ficou abatido, porque Jesus pediu uma coisa que ele não estava disposto a fazer. E ele virou as costas para Jesus e seguiu o seu caminho. Um cara que era bom, um cara que fazia tudo direitinho. Aí a gente vê Zaqueu, um homem todo errado, fazendo um monte de coisa errada. Quando tem um encontro com Jesus, muda. Eu vou fazer tudo certo de hoje em diante. Só para vocês terem uma noção, ele devia ser um homem muito rico. Imagine se o Mendes hoje decidisse doar metade de tudo que ele tem para abençoar a nossa cidade. E se tudo e qualquer, se ele fez alguma coisa desonesta, ele vai devolver 4 vezes. Acho que dava para dar um up na nossa cidade, hein? Dava para tirar a nossa cidade da fome, da miséria, não ia ter mais mendigo na rua, não ia ter nem mais cachorro de rua. Ia resolver esse problema também. Zaqueu revolucionou sua cidade, porque ele era um homem de muitas posses por causa da generosidade dele. Presente, chamado. Deus te criou para um propósito, amém? Ele é o teu presente e Ele também é o teu chamado. Deixa você apagar. Feche os seus olhos um minutinho. Nós queremos encerrar. Jesus quer nos trazer salvação. Ele quer nos dar aquela satisfação para que a gente pare de buscar coisas nos lugares errados. Ele quer nos libertar, nos curar e trazer a restauração que a gente precisa. A Bíblia fala que além dos pastores no nascimento de Jesus, que viram um anjo e foram até Jesus ver o nascimento dele, houveram também 3 magos que foram até Jesus. Esses 3 homens eram homens que tinham posse. E eles levaram presentes caríssimos para Jesus. Incenso, mirra, perfume. Presentes esses que quando a mãe de Jesus recebeu, esses presentes foram usados para eles fugirem para o Egito, porque Herodes decretou que todas as crianças deveriam morrer. E José com a sua família nem puderam voltar para Nazaré, sua casa, tiveram que ir direto para o Egito. E esses presentes sustentou a família de José por um bom tempo. O interessante é que o que levou esses magos até a presença de Jesus foi uma estrela que brilhava no céu. Eles iam olhando para a estrela à noite e a estrela ia guiando eles nessa longa jornada. Num belo momento a estrela parou sobre uma casa, sobre a manjedoura. E eles foram até aquele lugar e foi lá que eles encontraram o Salvador. Eu quero lhe dizer que essa estrela hoje está representada por mim e por você. Ela é o guia para as pessoas encontrarem Jesus. Você que está indicando onde Jesus está. A igreja local, cada igreja da nossa cidade, da nossa nação, que zela pelo nome de Jesus, que prega a mensagem de fé, amor e esperança, é uma estrela dessa que está mostrando para essa nação, está mostrando para esse povo aonde está Jesus. Sua luz precisa brilhar mais forte, amém?
Tem uma cidade inteira. Mais de 80% de Santos está longe de Jesus, diz o IBGE. Temos um belo trabalho pela frente, hein? Nossa luz precisa brilhar mais forte. As pessoas precisam ver onde Jesus está. Que Ele está na minha vida, na sua vida e na igreja que a gente frequenta. Há muitas mulheres samaritanas por aí, muitos zaqueus, muitas pessoas oprimidas como o jovem gadareno, que precisam encontrar Jesus. Na próxima semana você já vai ter oportunidade de mostrar Jesus para elas, fazendo uma coisa bem simples, trazendo elas para o culto. Você pode ver que temos muitas cadeiras vazias aqui hoje, mas semana que vem isso pode ser diferente. Depende de mim e de você. Semana que vem nós podemos convidar nossos amigos e parentes. Semana que vem nós vamos falar sobre a linha da vida. Vai ser uma mensagem incrível sobre como nós gastamos nosso tempo nos preocupando com coisas erradas. E Jesus veio para nos dar vida eterna. Como nós mudamos o nosso foco para a eternidade e descobrimos o maior presente que Jesus veio nos dar, que também nos leva a um outro chamado. O nome Jesus significa Emanuel, Deus conosco. Maria foi a primeira pessoa a carregar Jesus em seu ventre. Isso foi um milagre. Ela ficou grávida do Espírito Santo. A Bíblia fala que o anjo disse: você é grandemente favorecida, agraciada. As boas novas é que todos nós podemos ser favorecidos e agraciados como Maria, porque nós também podemos carregar Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode colocar Jesus dentro do seu coração, dentro do seu ventre espiritual. E isso também é um milagre. E você será agraciado, amém? E eu queria fazer um convite, se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso. Gostaria de receber Jesus dentro de você. Talvez pela primeira vez você nunca fez, ou talvez você já fez isso, você já recebeu Jesus na sua vida, mas por algum motivo você se esfriou. Alguma ofensa aconteceu no meio do caminho, você se distanciou de Deus e Ele te chama para estar perto dEle novamente. Se você se enquadra em qualquer um desses cenários, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu gostaria de orar com você. Essa oração é uma oração que vai te trazer para perto de Jesus, é uma oração que vai fazer com que Jesus nasça dentro de você. Ou talvez você se enquadre ainda num outro cenário, você não tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Essa não é uma coisa para a gente brincar de ter ou não ter certeza. Você quer ter essa certeza. Se você pensa, olha, eu acho, pastor, que eu vou para o céu, sou uma pessoa boa, não desejo mal de ninguém, que bom que você é uma pessoa boa. Mas não é a nossa bondade que nos leva ao céu. Todos pecamos, não temos como quitar a dívida do pecado, precisamos de um Salvador. É Jesus que nos leva para o céu. É Jesus que escreve o nosso nome no livro da vida. Eu não tenho como escrever meu próprio nome no livro da vida. É Jesus que faz isso por nós. E é recebendo Ele que vem o selo dessa certeza da minha vida eterna. Há alguém aqui que gostaria de fazer essa oração comigo? Talvez você vai receber Jesus pela primeira vez, você vai voltar para Ele, ou você não tem certeza do céu e gostaria de ter. Alguém, nós já estamos encerrando. Só queria que você levantasse a sua mão. Nesse momento existe uma batalha entre a mente e o coração. O coração quer Deus, a mente fica criando desculpa. A gente tem que escutar o nosso coração, porque é nele que Deus fala. Alguém aqui nessa noite? Hoje em São Bernardo, mais de 8 pessoas tomaram essa decisão hoje de manhã. Foi maravilhoso. Alguém que gostaria de se juntar a essa turminha?
Queria que vocês olhassem para cá um minutinho. Vamos colocar de pé. Erga suas mãos aos céus. Querido Jesus, muito obrigado. Obrigado por cada filho teu, cada filha tua aqui nesse lugar, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor faz com que a nossa luz, tu mesmo disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, que ela brilhe com mais intensidade, que nessa semana nós possamos realmente ser um representante do teu reino. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma semana de intimidade contigo, uma semana onde as nossas orações serão orações vivas, serão orações que atraem tua presença, serão orações ousadas, orações que te deixam, Senhor Deus, ali na beira no teu assento, no teu trono, se inclinando para ouvir o que sai da nossa voz. Pai, nós queremos mais de ti. Dá-nos uma semana cheia da tua presença. Nos leva de volta em segurança. Amém. Só tem uma coisa que eu gostaria de fazer para você, um desafio. Imagine se Deus respondesse todas as suas orações. Imagine, o que você pedir para Deus acontecesse. Esse mundo estaria melhor? Esse mundo estaria salvo? Pense nisso. Eu tenho orado mais só para mim, ou eu tenho orado pelo todo? Eu tenho feito orações, digamos assim, não tão audaciosas? Deus quer que a gente seja audacioso nas nossas orações, amém? Queria deixar vocês com essa reflexão. Deus abençoe, uma ótima semana, seja ousado. Deus quer te usar, amém? Até mais. Só um recadinho para quem está nos visitando hoje. Adoraria bater um papo com vocês. Se você não tiver pressa, nós vamos ter um cafezinho ali. A gente puder bater um papo, ia ser bem legal, bem rapidinho.